O Brasil caiu 7 colocações no ranking mundial de competitividade desse ano. Agora, estamos na posição de número 65, num levantamento com 70 países. Vamos falar mais sobre esse assunto, agora recebendo aqui na CNN o professor Carlos Honorato, da FIA Business School. Seja muito bem-vindo, Carlos. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com todos aí da CNN. É importante a gente observar esse ranking, né? Porque a gente está falando aqui da capacidade do país de captar investimentos, de atrair empresas, gerar negócios, gerar emprego. Carlos, onde estão os nossos gargalos? Por que tamanha dificuldade? Olha, os gargalos estão em todas as partes, né? É difícil a gente não identificar um gargalo. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade básica na questão da produtividade, que é a formação das pessoas, né? Não vou dizer formação da mão de obra, mas é uma formação completa, no sentido das pessoas terem um bom conhecimento de matemática, de português, de linguagem, né? Desde a formação básica até a formação profissional. A gente tem dificuldades aí em relação às regras. O Brasil é muito burocrático, tem muitos entraves na questão legislativa, na questão das leis das empresas. Então, tudo isso vai criando um cenário bastante complexo de competitividade que faz com que a gente perca a capacidade de fazer as coisas bem, né? E a gente também perde produtividade, quer dizer, a capacidade de fazer mais com menos fica prejudicada. E nesse ambiente de tecnologia, inteligência artificial, o conhecimento e a capacidade de articular isso para usar essas tecnologias é fundamental. Então, a gente tem muitos pontos que precisam ser observados aí para mudar esse cenário de produtividade. Sei qual que é a nossa principal preocupação nesse momento, o que deveria ser, Carlos, porque a gente está falando aí de uma queda de 7 posições nesse ranking de competitividade. O que está contribuindo mais para esse resultado? Eu creio que principalmente a dificuldade dos processos que a gente tem de incorporar a mão de obra qualificada para fazer as coisas acontecerem, né? A gente tem muita informalidade no Brasil, que teoricamente até pode não ser ruim, mas o fato é que você tem uma dificuldade de colocar processos e capacidade produtiva melhor, né? E provavelmente parte desse nossa queda não é tanto a queda, são que os outros estão nos ultrapassando, né? Quer dizer, você tem muitos países que têm dado um enfoque muito grande a essa questão da qualificação das pessoas, né? E por mais que a gente tenha automatização de processos, por mais que a gente até tenha um processo de robotização, e no Brasil a gente tem muita indústria de ponta, inclusive, coisas que funcionam muito bem, mas no final do dia, todo o conjunto de processos que a gente trabalha acabam sofrendo por falta de pessoal muito bem qualificado e da capacidade da gente articular melhores soluções, né? Então, mesmo que você tenha ali uma capacidade de produzir bem, você esbarra na logística, você esbarra na dificuldade de pagar impostos. Então, tanto o ambiente de formação de quem trabalha, como o lado de como o ambiente de negócios funciona, nos leva a perder essas posições. E eu também creio que tem gente que está fazendo a lição de casa e está nos ultrapassando, né? Então é o pior cenário. Nós estamos ficando para trás e tem gente que está indo para frente. Nosso dever de casa, Carlos. Observando aqui o ranking, a gente tem na liderança Singapura em primeiro lugar, Hong Kong em segundo, Suíça em terceiro, Taiwan em quarto e Emirados Árabes Unidos em quinto. Aí é o nosso top 5. O que essas nações têm a ensinar para o Brasil? Eu acho que, por exemplo, Singapura, apesar de não ser fácil comparar, né? Singapura é uma cidade-estado, é uma cidade praticamente, mas Singapura lá atrás começou a olhar para o futuro com uma forma muito estruturada, né? Eles têm trabalhos aí de 40, 50 anos olhando para frente, mais 50 anos, o que que vai ser, como que vai funcionar aquele pedaço, quais são os investimentos que eles têm que se fazer, né? No Brasil, todo mundo fala que a gente precisa de um projeto de futuro, mas você fala de futuro, o pessoal já começa a ficar meio cansado, não tem, vamos olhar amanhã, não vamos olhar lá para frente, né? Então, Singapura, você pega a Suíça, que é um país que tem uma formação muito grande das pessoas, mesmo Taiwan, todos eles têm uma característica muito forte de apostar em processos mais fortes, em formação de gente com alta qualificação, né? E principalmente ter um olhar estratégico do que para onde a gente está caminhando e o que precisa ser feito para chegar nesses objetivos. Então, por mais que não seja fácil comparar um país como o Brasil, 200 e tantos milhões de pessoas, muito grande,
com o Singapura, Suíça, o fato é que eles têm uma visão estratégica de futuro, onde eles querem chegar, e aqui a gente fica só tentando remendar, né? Corrigir aqui o dia a dia e não tem essa visão de futuro que também nos impede de capacitar e de nos preparar para sermos mais produtivos. Aí você fala, né, essa dificuldade da gente olhar para soluções de longo prazo, Carlos. E no curto prazo, o que pode ser feito já que a gente busca essa solução mais imediata? Olha, eu acho que tem um lado que a gente tem que pressionar, né? Nós estamos num ano de eleição, então nós temos que pressionar quem vai para o Congresso, quem vai para o Executivo em todas as instâncias, para que tenha um olhar muito mais claro sobre a formação das pessoas. A gente está vivendo uma transformação tecnológica muito grande, muito profunda, e às vezes nessas oportunidades de transformação tecnológica, talvez a gente consiga pular etapas, sabe? A gente não fez direito o que tinha que fazer no passado, vamos fazer melhor agora? Então, o público tem que estar não só olhado, mas tem que estar pressionado e fiscalizado. E as empresas também têm que ter um olhar de organizar a sua forma de trabalho de modo que também consigam treinar as pessoas que às vezes vêm despreparadas e preparar o ambiente de trabalho para a inovação e para a produtividade, né? Colocando processos que façam com que isso aconteça. A gente tem várias vantagens aqui no Brasil, nós somos um povo criativo, nós somos um povo de iniciativa, né? Mas às vezes falta um pouquinho de método, falta um pouquinho de estudo, de profundidade, e talvez se a gente no nosso ambiente, seja privado, seja público, nos esforçarmos para colocar isso para funcionar, a gente consiga recuperar um pouco esse atraso. Buscar explorar da melhor forma as nossas vantagens e possibilidades. Carlos Honorato, professor da FIA Business School, nessa conversa aqui com a gente. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Bom sábado e bom fim de semana para todos. Até a próxima. Ótimo fim de semana.